Eu e ele passamos muito tempo juntos lá em cima. A parte superior de Graceland é basicamente o quarto dele e o meu. Graceland, a icônica residência de Elvis Presley, é um símbolo intemporal da história do rock and roll, atraindo inúmeros visitantes todos os anos. Mais do que uma mansão. É um marco cultural, um testemunho vivo da vida e do legado do rei do rock. No entanto, há uma parte de Graceland que continua a ser um mistério. Uma área escondida no andar de cima, fechada há décadas. Este espaço nunca foi visto pelo público, envolto em segredo e intriga. Neste vídeo, vamos desvendar o enigma do que se esconde por detrás destas portas trancadas. Por que é que esta área ficou fora dos limites por tanto tempo? O que o torna tão sagrado e intocável? Fique atento enquanto nos aprofundamos no fascinante mistério que continua a cativar fãs e mentes curiosas. Situada no coração de Memphis, no Tennessee, Graceland não é apenas uma casa. É um monumento. À medida que se aproxima, a sua grande entrada dá-lhe as boas-vindas ao mundo de Elvis Presley. Um mundo que continua a cativar milhões de visitantes todos os anos. A mansão, rodeada de vegetação exuberante e jardins amplos, oferece um vislumbre da vida de uma lenda do rock and roll. Os icônicos pilares brancos e a grandiosidade do edifício atraem-nos imediatamente, dando a sensação de estar a entrar em algo extraordinário. Graceland é mais do que apenas um lar. É um santuário ao legado de Elvis, cuidadosamente preservado e selecionado para fãs de todos os cantos do mundo. No interior, cada divisão conta uma história, repleta de história e personalidade. O famoso Jungle Room é um dos mais memoráveis, com a sua alcatifa verde felpuda, a decoração ao estilo polinésio e a aura vibrante que capta a excentricidade do estilo de Elvis. É uma sala que parece congelada no tempo, uma homenagem à extraordinária personalidade de Elvis. O Jardim da Meditação, discretamente escondido atrás da casa, oferece um contraste marcante, um espaço sereno e tranquilo que reflete um lado mais contemplativo de Elvis. Foi aqui, no meio da calma, que Elvis foi sepultado ao lado dos seus familiares. O jardim parece um momento de silêncio no meio do turbilhão energético que é Graceland. Ao passear pela mansão, será levado por salas adornadas com discos de ouro, cada um representando um marco na incrível carreira de Elvis. Estes discos não são apenas placas na parede, são símbolos de uma revolução musical, cada um marcando um momento em que Elvis mudou o rumo da história da música. Os jatos privados que o transportaram pelo país também fazem parte da experiência, cada um oferecendo uma janela para a sua vida na estrada. Mas, apesar da vibração e da história dos espaços públicos, há uma parte de Graceland que permanece intocada pelo tempo e pelos olhares curiosos dos visitantes: o andar de cima. Enquanto as divisões do piso de baixo estão repletas de vida, histórias e recordações, o segundo piso continua a ser um lugar de silêncio. É um contraste gritante, um espaço que se destaca do resto da casa. A decoração vibrante da Sala da Selva, a tranquilidade sagrada do jardim de meditação e os discos de ouro brilham cada um à sua maneira. Mas o andar de cima guarda algo mais. Uma história não contada, escondida da vista, cujo silêncio ecoa mais alto do que qualquer outra divisão. O andar de cima de Graceland, onde se encontrava o verdadeiro refúgio de Elvis. Continua interdito. Era o único lugar onde Elvis podia escapar ao caos da fama. Um espaço privado longe do brilho constante das câmaras e dos fãs. Enquanto os visitantes se maravilham com a opulência do piso inferior, as divisões do piso superior guardam um mistério mais profundo. Um contraste entre a vida vibrante, celebrada nas áreas públicas, e o mundo intocado e isolado do piso superior. A diferença é palpável, uma casa que conta uma história de fama, mas com um capítulo para sempre trancado longe do mundo. A 16 de agosto de 1977, o mundo perdeu um dos seus maiores ícones, Elvis Presley, com apenas 42 anos. Foi encontrado inconsciente no chão da casa de banho de Graceland, um fim repentino para a vida do rei do rock and roll. As circunstâncias que rodearam a sua morte, oficialmente atribuída a um ataque cardíaco, levantaram muitas questões. Os fãs, os mídia e o público ficaram em choque, desesperados por respostas sobre o homem que mudou o rumo da história da música. As últimas horas da vida de Elvis foram repletas de mistério, alimentando especulações sobre o preço da fama, as suas dificuldades emocionais e a sua bem documentada dependência de medicamentos prescritos. Enquanto o mundo tentava perceber como é que o rei podia cair tão repentinamente, a família Presley tomou uma decisão ousada. Uma decisão que só viria a aumentar o enigma em torno do legado de Elvis.
Após a sua morte, o santuário de Elvis no andar de cima, que tinha sido o seu refúgio das pressões avassaladoras da fama, foi encerrado. A partir desse momento, o segundo andar de Graceland permaneceu intocado, com as suas portas hermeticamente fechadas, para nunca mais ser aberto ao público. Ao contrário de outras partes da mansão, onde os visitantes podiam passear livremente e admirar as exposições, este espaço era mantido estritamente fora dos limites. Ninguém, nem mesmo os convidados mais ilustres, teve permissão para entrar. O andar de cima não era apenas uma divisão ou uma série de espaços. Era uma parte íntima da vida de Elvis, onde podia escapar ao caos e simplesmente ser ele próprio. Era o seu mundo particular, intocado pelas constantes exigências do estrelato. Por que é que o andar de cima foi trancado tão rapidamente depois da morte de Elvis? A resposta está no desejo de preservar algo profundamente pessoal. Algo que, para a família Presley, era sagrado. O andar de cima era mais do que apenas um conjunto de divisões. Era onde Elvis vivia em privado, longe dos olhares públicos. Foi aí que encontrou consolo, conforto e paz. Era, de muitas maneiras, a sua verdadeira casa. O único espaço em Graceland onde se podia livrar do peso da fama e viver autenticamente. Os Presley sabiam que, ao manterem o andar de cima selado, estavam a proteger mais do que apenas os pertences físicos. Estavam a proteger a santidade da vida privada de Elvis. Os quartos no andar de cima foram deixados exatamente como estavam no dia em que Elvis faleceu. Os seus pertences permaneceram intactos. As suas roupas ainda estavam penduradas no armário. Os seus discos estavam ao lado da cama. E a sua cadeira favorita permaneceu posicionada em frente à televisão. Era como se o tempo tivesse parado naquele espaço. Como se o andar de cima tivesse congelado no tempo no momento em que a vida de Elvis chegou ao fim. Esta não era uma preservação comum. Foi um ato de reverência. A família optou por manter esta parte de Graceland intocada. Não para satisfazer a curiosidade pública, mas para honrar a memória de Elvis e respeitar a sua privacidade. O andar de cima era onde Elvis se podia refugiar, onde podia fechar a porta ao mundo e encontrar a paz. Não era apenas um local para dormir ou relaxar. Era o seu santuário. Longe das luzes brilhantes e do barulho constante da fama, o andar de cima oferecia a Elvis a solidão de que necessitava. Foi neste espaço que Elvis pôde escapar às expectativas que lhe foram colocadas e redescobrir o homem por detrás da estrela. Os quartos não eram apenas funcionais. Eram um reflexo da sua personalidade e dos seus desejos. As estantes, repletas de textos espirituais e filosóficos, revelavam a sua busca de sentido e compreensão. Os móveis e a decoração cuidadosamente escolhidos demonstravam o seu amor pelo conforto e pela paz. E a vista da janela, com vista para os jardins de Graceland, dava-lhe uma sensação de calma, um momento de descanso do mundo lá embaixo. Quando Elvis faleceu, o andar de cima tornou-se mais do que apenas um lugar onde vivia. Tornou-se um símbolo de tudo o que procurou proteger: a sua privacidade, a sua paz e a sua verdade. Ao isolar este espaço, a família Presley garantiu que o andar de cima se mantivesse uma homenagem ao homem que o criou. Ninguém entraria naquele reino sem permissão, garantindo que o mundo nunca poderia arrancar o último pedaço de Elvis Presley que era verdadeiramente seu. No final, o andar de cima de Graceland não era apenas um espaço físico. Foi um testemunho profundo da complexidade de um homem que era simultaneamente uma estrela global e um indivíduo extremamente reservado. Naquela fatídica manhã de 16 de agosto de 1977, o mundo mudou para sempre. Elvis Presley, o rei do rock and roll, foi encontrado sem vida no chão da casa de banho da sua amada Graceland. Com apenas 42 anos, a sua morte chocou os seus milhões de fãs, a indústria musical e o mundo inteiro. Oficialmente, a causa da morte foi atribuída a um ataque cardíaco. Mas as perguntas sem resposta rapidamente se acumularam. Como pode uma figura tão vibrante e transformadora do mundo ser levada tão repentinamente? O que levou à sua morte prematura? Os mídia, desesperados por respostas, inundaram as notícias com especulações, rumores e teorias absurdas, tentando reconstituir as últimas horas do homem que revolucionou a música. No meio deste caos, a família Presley enfrentou a sua própria dor e sofrimento, mas também tomou uma decisão que diria muito sobre o seu respeito por Elvis e pelo seu legado. Em vez de transformarem o andar de cima de Graceland, o mesmo espaço onde Elvis passou os últimos momentos, numa atração turística ou parte de um espetáculo público, optaram por preservá-lo na sua totalidade, intocado e selado. O andar de cima, onde Elvis se refugiava para os seus momentos pessoais de solidão, era proibida, uma decisão que pareceu estranha a muitos num mundo obcecado pela fama.
pela exposição e pela constante exigência de mais. Enquanto o resto de Graceland estaria aberto ao mundo, este espaço íntimo foi mantido sagrado, guardado em reverência ao homem que o chamava de lar. A escolha da família de manter o andar de cima privado estava enraizada num profundo sentido de respeito. Parr Hills não era apenas uma divisão ou um andar de uma casa. Era o coração da vida pessoal de Elvis, um lugar que tinha sido o seu refúgio dos olhares indiscretos do público. Ao fechá-lo, não estavam apenas a proteger a sua memória, mas também a proteger o seu espírito da comercialização que o perseguiu durante toda a vida. Compreenderam que Elvis viveu grande parte da sua vida sob um microscópio, um mundo onde cada detalhe era examinado, cada momento transformado em entretenimento. A última coisa que queriam era que o seu último santuário privado se tornasse mais uma exibição no desfile interminável da sua persona pública. Graceland era já um tesouro de conquistas e recordações de Elvis. Os visitantes podiam passear pelas muitas divisões da mansão, admirar os seus discos de ouro, sentar-se no seu famoso quarto na selva e até embarcar nos seus jatos privados. O público era bem-vindo para explorar estas partes da vida de Elvis. Mas o andar de cima permanecia interdito, pois era um espaço separado do espetáculo. Era um lugar onde Elvis vivia como pessoa, não como artista. A família viu isto como uma forma de preservar a dignidade do homem por detrás da lenda, protegendo as partes mais íntimas da sua existência de se tornarem apenas mais uma página na história de Elvis Presley. Foi um ato de amor e de recordação, um gesto que honrou o homem tanto como a música. Em contraste, o mundo fora de Graceland estava ansioso por transformar cada momento da vida de Elvis numa forma de entretenimento. Os fãs e os mídia estavam consumidos pelo desejo de saber mais e juntar as peças do capítulo final da história de Elvis. O público queria cada detalhe, cada resposta possível, e muitos foram rápidos a transformar a sua morte numa sensação nos tabloides. Ainda assim, a família Presley, perante esta exigência avassaladora, optou por manter-se resoluta. Eles compreenderam que algumas coisas devem ser mantidas sagradas. O andar de cima de Elvis fazia parte do seu mundo pessoal, um santuário que lhe oferecia paz numa vida cheia de caos. Ao trancá-lo, estavam a garantir que este último espaço, este último refúgio, permaneceria intocado pela fome insaciável por detalhes de celebridades. Esta escolha contrasta fortemente com a busca incessante do público pela exposição. Num mundo onde cada momento de celebridade é dissecado, filmado e vendido com fins lucrativos, a decisão da família Presley de manter o andar de cima trancado serve como um raro lembrete do poder da privacidade. É um ato que realça a importância de manter limites num mundo cada vez mais invasivo, onde cada detalhe pessoal é mercantilizado. A escolha da família não só protegeu o refúgio final de Elvis, como também nos lembrou que algumas partes da vida de uma pessoa são simplesmente demasiado importantes para serem consumidas pelos olhos do público. A escadaria do segundo andar em Graceland é um símbolo de um dos limites mais bem guardados da história das celebridades. Não é apenas um conjunto de escadas que leva a outra parte da casa. É uma barreira física e emocional, uma linha que ninguém tinha permissão para ultrapassar. Nem mesmo os convidados mais prestigiados. Esta escada, escondida à vista de todos, representa mais do que um simples limiar. É um limite que Elvis Presley, mesmo no auge da fama, protegeu ferozmente. O andar de cima de Graceland era o seu refúgio, um santuário privado, onde podia escapar às exigências do mundo que o rodeava. A regra era clara. Ninguém, nem mesmo os amigos mais próximos, familiares ou visitantes importantes, tinha permissão para ir além das escadas. O exemplo mais marcante desta regra em ação foi a visita do ex-presidente Bill Clinton a Graceland. Em 1989, Clinton, um fã de Elvis de longa data, foi recebido na mansão pela família Presley, mas até ele foi educadamente recusado nas escadas. Apesar de ser um dos homens mais poderosos do mundo, Clinton não conseguia aceder ao andar de cima. E a porta para aquela parte do mundo privado de Elvis permanecia firmemente fechada. Para muitos, este ato de exclusão parecia estranho, até mesmo absurdo. Como pode alguém tão famoso como Elvis ter uma parte da sua vida que nem um presidente em exercício conseguiu ver? Mas esta era a essência da filosofia de Elvis quando se tratava do seu espaço pessoal. Havia uma parte do seu mundo que lhe pertencia apenas a ele, um espaço que nenhuma quantidade de fama, influência ou estatuto conseguia penetrar. Este conceito de privacidade no mundo das celebridades é raro, especialmente numa cultura em que a fama é frequentemente equiparada à exposição. Hoje em dia,
Espera-se que as celebridades partilhem todos os aspectos das suas vidas com o mundo, desde publicações nas redes sociais a reality shows. Mas Elvis era diferente. Compreendia o valor da privacidade e, mais importante, sabia que alguns aspectos da sua vida deveriam permanecer intocados. O andar de cima em Graceland era o seu espaço mais sagrado, e ele escolheu mantê-lo privado, até mesmo dos seus confidentes mais fiáveis. Numa vida repleta de aparições públicas, a atenção constante dos mídia e holofotes intermináveis, o andar de cima de Elvis era o único lugar onde podia simplesmente ser ele próprio. Longe das câmaras e do barulho, era o seu último santuário restante, e ele teve muito cuidado para o proteger. O nível de proteção em redor do piso superior era semelhante ao de um cofre de museu, onde artefatos de valor inestimável são armazenados fora do alcance, preservados no seu estado original. Não se tratava de esconder algo vergonhoso ou secreto. Tratava-se de preservar uma parte da vida de Elvis que era demasiado valiosa para ser exposta ao público. A família não queria explorar este espaço para ganho comercial ou curiosidade. Queriam mantê-lo intacto, intocado e preservado em memória de Elvis. Não para entretenimento ou lucro, as divisões do andar de cima, enterradas desde a sua morte, são quase como uma cápsula do tempo, congeladas no tempo desde o momento em que Elvis deu o seu último suspiro. Nada foi movido. Nada foi reorganizado. É como se o próprio espaço ainda guardasse os últimos vestígios do homem que ali viveu. Este nível extraordinário de privacidade e a decisão de manter aquela parte de Graceland fora dos limites servem como prova do desejo de Elvis de controlar o seu espaço pessoal. Isto reflete a sua crença de que algumas coisas são demasiado sagradas para serem tornadas públicas, demasiado pessoais para serem partilhadas com o mundo, numa era em que cada detalhe da vida de uma celebridade é consumido pelo público. A insistência de Elvis em manter o andar de cima privado diferencia-o como alguém que valoriza a sua individualidade e solidão acima de tudo. A escara, por mais modesta que possa parecer, é o símbolo máximo desta filosofia. Uma fronteira que não pode ser ultrapassada, independentemente de quem se seja. Ao longo dos anos, alguns poucos selecionados receberam acesso ao espaço mais misterioso e proibido de Graceland, o andar de cima. Mas o que viram é o mais importante. O que não partilharam só alimentou a intriga contínua em torno desta parte secreta do mundo de Elvis Presley. Uma das figuras mais famosas a ter este acesso exclusivo foi o ator Nicolas Cage, um fã de Elvis de longa data que, no auge da fama, foi casado com Lisa Marie Presley. Cage, que teve a rara oportunidade de ver o andar de cima, descreveu a experiência como surreal, assustadora e profundamente emocionante. No entanto, apesar da sua ligação íntima com a família Presley, Cage manteve-se em segredo sobre os detalhes do que viu por detrás daquelas portas fechadas. Em entrevistas, memórias e aparições públicas, recusou-se a partilhar o aspecto do andar de cima, intensificando ainda mais o mistério. Por que razão? Quando teve a oportunidade de revelar esta parte oculta da vida de Elvis, Cage escolheu o silêncio. A sua recusa em falar apenas aprofunda a questão. Haverá algo tão profundo, tão pessoal, que nem Cage conseguiu descrever? Mas Cage não é o único a ter testemunhado o proibido lá em cima. Há uma história estranha e assustadora que envolve Chewie Thompson, um influenciador das redes sociais sem laços formais com a família Presley ou com a propriedade de Graceland. A história de Thompson é diferente de qualquer outra, pois envolve um convite inesperado para o andar de cima durante o que deveria ser um passeio normal por Graceland. Segundo Thompson, durante o passeio, foi abordado por um homem vestido de empregado, que o levou para longe do grupo, através da mansão e subindo a escada que se manteve fechada durante décadas. Thompson, lareado por 2 guardas, foi conduzido escada acima para as mesmas salas que o público nunca teve permissão de ver. No entanto, o que encontrou dentro destas salas continua a ser um mistério. Porque Thompson se recusa a falar sobre o assunto. Nem uma única palavra. Nem online, nem em entrevistas, nem mesmo quando pressionado para dar pormenores. O seu silêncio só tornou a sua história mais intrigante. E as especulações sobre o que viu espalharam-se como fogo. Poderá a experiência de Thompson ter sido um erro aleatório da equipa? Ou terá sido escolhido a dedo por algum outro motivo mais misterioso? O que é que há de tão atraente no andar de cima que faz com que algumas pessoas, como Thompson e Cage, tenham acesso enquanto o resto do mundo é mantido afastado? O segredo em torno das suas experiências, particularmente a decisão de Thompson de permanecer em silêncio, levanta uma série de questões inquietantes. Uma coisa é ser convidado para um espaço privado.
mas outra é ser solicitado a mantê-lo em segredo. O que poderia haver ali dentro que fizesse alguém permanecer em silêncio, mesmo perante a curiosidade avassaladora do público? E por que é que nunca ninguém descreveu publicamente o que está por detrás daquela porta selada? Além destes estranhos encontros, também houve rumores persistentes que alimentaram ainda mais a especulação. Ao longo dos anos, circularam rumores sobre a vida privada de Elvis, principalmente sobre a possibilidade de filhos secretos. Várias mulheres vieram a público alegando que tinham tido relações secretas com Elvis e, em alguns casos, chegaram a afirmar que eram filhas dele. Algumas destas alegações foram rejeitadas imediatamente, enquanto outras desapareceram sem explicação, deixando espaço para ainda mais perguntas. O mais alarmante destes rumores sugere que pode haver membros da família desconhecidos, escondidos dos olhos do público. Por razões que ninguém consegue compreender completamente, poderá haver uma ligação mais profunda entre estes rumores e o segredo que rodeia o andar de cima? E se a família Presley tivesse guardado certas verdades escondidas, verdades que poderiam destruir a imagem de Elvis tal como o conhecemos? Estes rumores e as histórias estranhas daqueles que estiveram no andar superior proibido de Graceland só aumentam o enigma. Há uma história escondida nestas salas que o público não deve conhecer? O que poderia Elvis querer manter tão bem guardado? Até mesmo da sua própria família, dos seus amigos mais próximos e do mundo? As respostas, ao que parece, situam-se algures entre a especulação e o segredo. Enquanto as histórias de Nicolas Cage, Huey Thompson e os rumores persistentes circulam, o andar de cima de Graceland continua a ser um cofre trancado, o seu conteúdo conhecido apenas por poucos. E aqueles que vislumbraram o seu mistério estão relutantes em revelar as suas verdades. Talvez, como acontece com tantos elementos da vida de Elvis, alguns mistérios devam simplesmente permanecer por resolver. À medida que o mistério do andar de cima de Graceland continua a cativar a imaginação de fãs e historiadores, um número crescente de teorias tem surgido sobre o que pode estar por detrás destas portas seladas. Durante décadas, as especulações circularam em torno das divisões que permanecem fechadas ao público, sendo cada teoria mais intrigante e bizarra do que a anterior. Alguns acreditam que o andar de cima contém mais do que apenas bens pessoais e recordações de Elvis. Poderá estar a esconder verdades mais profundas e perturbadoras sobre a vida de Elvis, a sua morte ou até mesmo partes da sua história familiar que foram mantidas na sombra. Estas teorias variam do plausível ao fantástico, mas todas partilham uma coisa em comum: uma profunda curiosidade pelo desconhecido. Uma das teorias mais convincentes é que o andar de cima pode conter pistas sobre os mistérios que rodeiam a morte de Elvis. Apesar da causa oficial ser um ataque cardíaco, muitos questionaram se estaria em causa algo mais. As teorias sobre os problemas de saúde de Elvis, a sua dependência de medicamentos prescritos e as pressões da sua fama alimentam há anos as especulações. Será que o andar de cima poderia conter provas, registros médicos, escritos pessoais ou itens daquele dia fatídico que pudessem lançar luz sobre o que realmente aconteceu nas horas que antecederam a sua morte? Talvez haja itens pessoais nestas divisões que indiquem o desgaste emocional e físico que Elvis enfrentou nos seus últimos anos. Estas possibilidades levaram alguns a acreditar que o andar de cima é mais do que apenas um lugar congelado no tempo. Podia ser um cofre a guardar a última história não contada do rei do rock and roll. Outra teoria sugere que o andar de cima pode conter aspectos ocultos da história da família de Elvis. Houve rumores persistentes de filhos secretos, segredos familiares há muito enterrados e relações que nunca foram tornadas públicas. Poderiam existir documentos ou fotografias armazenados no andar de cima que revelassem um lado da vida pessoal de Elvis que nunca foi conhecido do público? E se o andar de cima contiver as respostas a alguns dos mistérios mais duradouros sobre os seus relacionamentos, a sua ascendência ou até mesmo os seus laços com certas pessoas na sua vida que nunca foram totalmente revelados? A ideia de que a história da família de Elvis pode ser mais complexa do que se pensava anteriormente acrescenta uma camada de intriga ao já misterioso andar de cima. Mas há mais na história do que apenas especulações sobre o que pode estar escondido atrás daquelas portas. Ao longo dos anos, têm surgido vários relatos de visitantes e funcionários sobre ocorrências estranhas e inexplicáveis vindas do andar de cima. Alguns afirmaram ter ouvido passos, vozes abafadas e até o som de risos vindos do segundo andar, mesmo quando não deveria estar lá ninguém. Estes sons, descritos como assustadores e sobrenaturais, foram suficientes para alimentar ainda mais especulações sobre o espaço.
Será que estes ruídos podem ser resquícios do espírito de Elvis presentes nas divisões onde passou grande parte da sua vida? Ou serão o resultado de algo mais tangível? Talvez um sinal de que o andar de cima esconde mais do que apenas objetos físicos? O facto de estes sons estranhos parecerem ocorrer com tanta regularidade levou alguns a questionar-se se o andar de cima está, de alguma forma, repleto de energia. Se essa energia está ligada ao próprio Elvis ou a algo ainda mais misterioso. Estes sons inexplicáveis só vieram deitar mais achas para a fogueira das especulações sobre o que se esconde por detrás das portas trancadas do andar de cima de Graceland. Será que o espaço guarda segredos muito para além do que qualquer um poderia imaginar? Segredos sobre a vida pessoal de Elvis, a sua morte prematura, ou até os mistérios da família Presley que ninguém se atreveu a confrontar? As histórias destes sons assustadores deram início a uma onda de teorias, cada uma mais fantástica do que a anterior, e continuam a atiçar a imaginação dos fãs desesperados por respostas. Ao explorarmos estas teorias, é importante lembrar que o andar de cima em Graceland continua a ser um dos segredos mais bem guardados do mundo do rock and roll. Ninguém conseguiu penetrar nesta fronteira final. E é evidente que a família Presley pretende manter as coisas assim. O andar de cima não é apenas uma parte de Graceland. É um símbolo dos mistérios que ainda o rodeiam.